Olá pessoal, aqui é Orlando Mazzini falando. Seja bem-vindo novamente ao canal da Mazzini Engenharia. Este é o canal onde iremos apresentar, discutir e responder a questões relacionadas à parte técnica da indústria de veículos em geral. Vamos tratar aqui de questões que envolvem as regulamentações de segurança veicular, teste de validação, recomendações, dicas, práticas para soluções aplicadas para homologação ou para o uso mais adequado do veículo, para atender às regulamentações, principalmente com esse foco. Bom, inscreva-se no nosso canal para receber as notificações de nossas novas publicações e ficar atentos às novidades, especialmente quando houver novos vídeos disponíveis. Então, você que trabalha com a indústria de veículos, seja com transformadores ou com encarroçadores, ou é estudante ou professor de engenharia, ou mesmo simplesmente amante de sistemas, aqui vai encontrar informações interessantes. Depois vai poder, inclusive, discutir com a gente. Se tiver dúvidas, esclarecimentos a fazer, a gente vai poder ajudá-lo. Bem, esse é o nosso segundo vídeo, onde vamos abordar a homologação de veículos em linhas gerais, como ela é feita, mais especialmente no Brasil. Depois nós vamos abordar outras partes, que seria de como ela é feita na prática, ou seja, aí nós vamos abordar um pouco uma questão mais operacional de como que é documentado isso para o Denatran, para que como que você preenche toda aquela documentação que é necessária. E depois vamos comentar os testes. São vídeos diferentes que vão estar na sequência. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, seria muito interessante que você pudesse começar por ele, porque a gente vai conceituar algumas coisas no vídeo anterior e assim a gente dá uma sequência a uma linha de raciocínio, ok? Então, essa introdução foi dada no vídeo anterior e agora então nós vamos abordar mais especificamente a homologação de veículos, como ela é feita no Brasil. Bem, a homologação de um veículo pode-se dizer que tem duas etapas bem distintas. Não apenas no Brasil, mas via de regra geral, né? Existe uma homologação de emissões, porque posso dizer que os veículos poluem, né? De alguma forma, e a homologação de segurança. Então são duas homologações em uma coisa é a homologação de emissões, outro assunto é a homologação de segurança. Na homologação de emissões, ou a gente diz também homologação do GMP, que é o Grupo Motopropulsor, nessa parte se propõe a demonstrar que o grupo motopropulsor do veículo, que inclui então não apenas o motor, mas também transmissão, sistema de exaustão de gases, emissões de ruídos, arraste aerodinâmico e etc., que são determinados pela legislação ambiental, os níveis que são tolerados, né? Quando utilizados em determinadas condições padronizadas de ensaios, que eles atendem então os limites. Bom, essa legislação ambiental aqui no Brasil é de responsabilidade do IBAMA. Para fazer a verificação, a demonstração dessa conformidade, a empresa que está apresentando esse veículo vai ter que usar-se de laboratórios ou de pistas de ensaio, na verdade dos dois, né? Vai usar os dois tipos de coisas. Os laboratórios para os ensaios precisam ter uma acreditação, idealmente uma acreditação ISO 17025, que é a norma que dá acreditação a um método de ensaio. Então, não é apenas uma acreditação para um sistema de qualidade, que as pessoas conhecem mais comumente a ISO 9001, né? Essa não, é uma acreditação por método de ensaio. Então, sendo feitos os ensaios em um laboratório com esse nível de acreditação, esses relatórios são enviados para um organismo que é representante das autoridades do governo, que nós temos aqui no Brasil como exemplo a CETESBio e a VCA, que são organismos que têm essa acreditação por parte do IBAMA para fazer as verificações. Quando você trabalha numa montadora e faz
os seus ensaios e tenha certeza já, então, pela acreditação que você tem no seu laboratório, que atende os níveis de emissões, ainda assim é preciso submeter as autoridades de um desses organismos que vão lá e fazer um ensaio testemunhado, que vão verificar então toda a questão de uso de equipamentos, se os equipamentos são devidamente calibrados, se tudo foi feito certinho, sendo verificados, sendo repetidos aqueles resultados que foram apresentados nos relatórios anteriormente enviados, eles são considerados válidos e aí essa entidade vai recomendar ao IBAMA a emissão de um documento, que é chamado de LCVM, que se traduz por licença para o uso de configuração de um veículo motor, que determina então a conformidade. Esse veículo respeita toda a legislação ambiental. Então, esse documento determina também a conclusão da homologação da parte de emissões de um veículo. Ou seja, todos os critérios de emissões de poluentes foram respeitados, a parte GMP está finalizada. Na parte de homologação de emissões, nós no Brasil temos uma legislação bastante particular, pois o Brasil não segue exatamente as definições das legislações dos americanos ou integralmente dos padrões que são definidos pelas regulamentações das Nações Unidas. Então, um veículo que é vendido na Europa, ele precisa ser homologado aqui, mesmo que lá seja até um país mais restritivo, as normas são mais rigorosas, mas ainda assim não passam na nossa regulamentação, não é compatível, ok? Nós temos um programa que é bastante próprio, se chama Proconv. Então, na Europa, eles têm níveis de emissões que são euro, nós temos essa diferença. Então, o Proconv, a grosso modo de dizer, ele estabelece nível de emissões de poluentes dos motores segundo os índices que são baseados nessa norma da UNES, mas que seguem uma norma de ensaio, um procedimento de ciclos de testes que é baseado numa norma americana, que é FTP. Então, é o Federal Test Procedure. Então, é um misto dos dois. E esse é o misto que é o nosso Proconv. Então, lá na Europa, atualmente, eles estão em níveis euro, que já passaram pelos níveis 1, 2, 3, 4, 5, já estão no 6 e já quase indo para o 7. E assim, nós usamos uma referência em termos de níveis de emissões de poluentes, mas o método de ensaio é diferente. Então, ainda vamos lembrar que quando falamos de homologação de um carro que é flex, que é uma característica do nosso mercado, vamos necessitar de ensaios com 3 tipos de combustíveis. Nós temos o ensaio com etanol puro, que é o E100, temos o ensaio com o E27, que é a nossa gasolina pura, que considera então um percentual em torno dos 27% de etanol, e um terceiro combustível que seria a mistura dos dois, do etanol teoricamente puro e da gasolina teoricamente pura, que vai chegar na mistura que é o E61, então que teria em torno dos 61% de etanol. Então, nós temos ensaios bastante particulares que são usados aqui no Brasil. Uma mistura, então, do euro com uma metodologia FTP. Esse é o nosso Proconv. Bem, finalizada depois a parte de homologação de emissões, e a gente já tem o certificado de conformidade, a LCVM, finalizou-se essa parte, a gente já pode demonstrar que o veículo atende toda a questão ambiental. E começa-se então a parte de homologação de segurança veicular. Nessa parte, o Brasil é um dos países que aceita critérios técnicos conforme os padrões americanos ou da Comunidade das Nações Unidas. No entanto, a estrutura da legislação brasileira, em termos de requisitos e o formato de homologação, segue de forma mais próxima aos procedimentos usados pelo UNES. Isso porque é necessário o registro das documentações
e relatórios de ensaios com requisitos para acreditação e certificações de peças, eventualmente, devidamente apresentados em um processo de homologação, segundo um determinado formato, que é determinado em portarias do Denatran, e essa documentação toda, então, é registrada e depois submetida, então, a uma aprovação. Se aprovado, se conclui o processo de homologação e os veículos vão poder ser vendidos, né? Então, isso é o processo de homologação, como é feito na Europa, segue um modelo similar, e é o que a gente adota aqui no Brasil, também na Argentina, já como um comentário. Já nos Estados Unidos, eles seguem um processo bastante diferente. Eles usam a self-certification. Basicamente, as montadoras de veículos vão conseguir esse registro e a permissão para vender os veículos de uma forma muito mais rápida, mas eles estão assumindo a responsabilidade pela conformidade e pelo respeito das leis. Logicamente, as autoridades têm direito de pedir a verificação, a demonstração disso a qualquer tempo. Eles vão ter que ir lá e apresentar essa documentação. Então, os veículos devem estar conformes, até porque o mercado americano é muito severo em termos de legislações e eles punem muito pesadamente as empresas que tenham qualquer tipo de problema de conformidade. Bom, aqui no Brasil, a portaria de base para a homologação que está em vigor atualmente para os veículos das categorias L, M, N e O é a portaria 190 de 2009 do Denatran, que está disponível lá no site do Denatran para quem queira acessar. Você entra lá no site www.denatran.gov.br, vai acessar na parte esquerda, lá tem portarias, entra pelo ano, depois você seleciona 2009 e você vai conseguir acessar a portaria 190 e conhecer ela na íntegra. É gratuito, enfim, o acesso é para quem quiser acessar. Em um próximo vídeo vamos explicar um pouco melhor o que é essas categorias que eu acabei de citar, o que é o L, M, N, O. Vamos apresentar melhor graficamente. Bem, por hora, apenas entenda que categoria L são scooters, ciclomotores, motos, triciclos, quadriciclos, são esses veículos pequenos, são os veículos da categoria L. M são veículos de passageiros, desde os menores, os automóveis, caminhonetas, utilitários, mas depois vai para micro-ônibus e ônibus, que são os veículos de passageiros maiores. Então, eles são da categoria M. Da categoria N de navio, tem os veículos de transporte de cargas. Então, começam com os menores, que é as caminhonetes ou picapes, que são conhecidas. Depois passa para os caminhões e caminhões-tratores. Temos ainda, também conforme foi citado, os veículos da categoria O, que são os reboques e semi-reboques. Sim, os reboques e semi-reboques também são veículos e devem ser homologados. Eles não são automotores, mas são veículos. Então, tem critérios técnicos para serem atendidos. Lá estão definidos documentos que devem constar do processo e a forma como eles devem ser apresentados, preenchidos para a obtenção do CAT. CAT é a abreviação do Certificado Final da Homologação, que é o Certificado de Atendimento à Legislação de Trânsito Brasileira. Esse é o documento que vai permitir o registro, o emplacamento e a comercialização dos veículos no Brasil. A emissão desse documento por parte do Denatran indica que a conformidade com os critérios regulamentares foi provada, ela foi reconhecida pelo Denatran. E assim, quando se obtém esse documento do CAT, a homologação foi finalizada. O veículo agora pode ser vendido. Bom, nós temos prazos de homologação aqui no Brasil que são bastante extensos. Então, para você ter uma ideia, para a obtenção da LCVM, que é aquela primeira parte da homologação que eu falei, homologação de emissões, chega a se levar 30 semanas até concluir todo esse processo. Mais umas 12 semanas, pelo menos, em média varia, né, para a homologação da parte de segurança, então, que é a parte do Denatran.
Bom, essa é uma apresentação geral de como que a homologação é feita. Eu espero que essas informações possam ter sido úteis para você até aqui. E nos próximos vídeos, então, nós vamos explicar um pouco melhor essa receita, detalhando para você todos os anexos da portaria, para que você entenda como ele pode conduzir um processo como esse na prática. É a parte operacional. Se é do seu interesse, veja lá, ok? Inscreva-se no nosso canal para se manter informado dos próximos vídeos. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like lá. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.